Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. É bom passar em revista e não se esquecer. Observe que diz o Salmo 103. O salmista diz assim: bendize, ou melhor, louvai o Senhor. Salmo 103. Minha dicção acho que não está boa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o que mais? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Verso 2. E não te esqueças do quê? De nenhum só de seus benefícios. Sabe quantos benefícios tem dentro desse salmo? 29. Procure o que você acha. E o que nos recomenda a palavra? Não se esquecer. E olha, vamos pegar os primeiros só aí. Quais são eles? Verso 3. Ele é quem perdoa, o benefício do perdão. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Segundo, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. E o que mais? Ele é quem redime a tua vida da cova. Quem você era, onde você estava, como você estava, e hoje, quem você é, como está e onde você está. Você tem reconhecido isso? Tem agradecido por isso? E o que mais? Ele te coroa de bênçãos e benignidade. Ele quem redime. E o que mais? Verso 5 agora. Quem te supre de todo o bem. Tem faltado alguma coisa? Quem tem Jesus como Senhor, como pastor? O Senhor é o meu pastor, mas sabe quando nada falta? É quando o Senhor é o pastor. Se alguma coisa está faltando, opa, eu não estou sendo ovelha, não estou no redil, não estou debaixo do cajado, não me deixo dirigir, amém? Não deixo Ele ser Senhor da minha vida. Quando alguma coisa começa a faltar, é porque alguma coisa errada está acontecendo na parte de quem está com a necessidade. Amém? Deu para encontrar algumas benesses aí que não devemos esquecer? Ó minha alma, bendize e não te esqueças. Quem é que se lembra dos métodos que se tinha? Hoje a sua agenda é eletrônica, e quando não tinha nem o papel e nem a eletrônica, era um fiapo de palha que se amarrava no dedo, no braço ou em algum lugar para não esquecer, como marca, como lembrança. Amém? Quem se lembra disso? Ainda tem pessoas que fazem isso, que às vezes fala comigo e eu dou uma informação importante, mas eu não tenho nada para anotar. Deixa eu amarrar alguma coisinha aí. E eu vendo essa coisa amarrada, eu vou lembrar do que foi me recomendado. Isso ainda é inteligência natural. Amém? Vamos agradecer? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado, Paizinho, por esse expediente
em que na Tua presença aqui estamos com a nossa mente e o nosso coração abertos e viemos para buscar um relacionamento contigo. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, pela redenção da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos salvou, nos redimiu e nos adotou como filhos, porque estávamos perdidos, estávamos pertencendo ao inimigo Teu, ó Pai, e o Senhor nos resgatou, pois pertencemos a Ti por desígnio e também pertencemos a Ti por preço de redenção. Muito obrigado, obrigado por esse expediente de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado pela fonte que é a Tua palavra, e aqui viemos nesta manhã para dela nos alimentar. Obrigado por cada vida, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda, que também nos convence, nos inspira e também revela toda a aplicação prática da palavra. Quero abençoar a todos e pedir para cada um dos que estarão assistindo a palavra, que a palavra desça ao coração, coloque luz no caminho, trazendo resposta para as interrogações da vida e instruções para sermos melhores. Em nome de Jesus, abençoo a todos e peço-te essas bênçãos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. Ser justo, não existe essa justiça sem pecado. A Bíblia mesmo fala dos heróis da fé, os justos, mas todos eles tiveram falhas. Mas o que torna uma pessoa justa? É sempre procurar se ajustar, é nunca desistir do propósito, pois enquanto vivermos neste mundo, enquanto estivermos neste corpo,
estaremos vivendo neste mundo. Enquanto o ser humano está nesse corpo carnal, corruptível, mortal, contaminável, estará sempre lutando contra a corrupção, porque o corpo é corruptível. Estaremos sempre lutando contra as fraquezas, e principalmente contra as obras da carne, porque o corpo é carnal. Então, como é que nós procuremos nos ajustar? Como que poderemos nos tornar justos? É sempre estar tratando, exercendo domínio sobre as inclinações do corpo, sobre as inclinações e a força da velha natureza. Nós carregamos as duas naturezas. Por isso que a natureza de Cristo, vamos para esse texto, Romanos 5,19, parece que tem esse texto, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. E nós temos os dois Adão, um que desobedeceu, o primeiro Adão que desobedeceu, e o segundo Adão que veio trazer a restauração. O primeiro Adão deixou um legado de corrupção, de desobediência, que leva à morte. O segundo Adão deixou a nós um legado de vida e vida eterna. Amém? E agora você escolhe qual Adão deve ser o seu inspirador, sua natureza ou a natureza de Cristo? Sua natureza carnal, que já vem desde os seus ancestrais, operando no seu mundo biológico, sociológico, psicológico e também espiritual. Ou você escolhe, a partir do encontro com Cristo, bom, a partir de hoje, mudou o senhorio sobre minha vida, e é a Cristo que eu vou seguir, que eu vou imitar. O ser humano se torna a média das 5 pessoas com quem ele se relaciona mais. Por isso que tem gente que não se parece com Cristo, se diz cristão, e ser cristão significa ser um pequeno Cristo. E por que não recomenda e ninguém vê Cristo nele? Porque se relaciona muito pouco, e aí não está. Para muitos aqui, que as paredes não ouçam, que não passe das paredes, tá? Cristo para muitos não faz parte das 5 pessoas mais chegadas. Será que falei abobrinha? O que os irmãos acham? Para muitos aqui, Cristo não faz parte dos 5 relacionamentos que tem. Forte, né? Ou é alguma besteira que eu falei? Todo mundo se calou. O ser humano se torna a média das 5 pessoas com quem se relaciona. E agora então você vai colocando ali.
Como é que a gente avalia? Pelo dia. O dia de hoje, com quem já que eu me relacionei? Então pega o seu dia, pega na semana com quem eu mais me relacionei, no mês, e aí vai construindo a sua vida, vai vendo, para ver quantos dias se passam que você não teve um tete a tete com Jesus. E aí, como que a influência dele, o poder dele, a graça dele, a unção dele, o caráter dele poderá lhe influenciar se não há relacionamento? Forte, né? Forte. Diz um conceito muito antigo, que literalmente não está na Bíblia, mas seu significado está nos ensinos, sim. Diga-me com quem andas. Amém? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então aí nós vemos que pela desobediência de muitos se constituíram pecadores, mas também pela obediência de por quê? Convívio. Amém? O que você espera que a sua vida melhore, se os seus relacionamentos não têm coisa melhor para você? Eu gosto muito de andar com pessoas inteligentes. Quando eu estou com pessoas que não têm proveito, eu aproveito, então, junto, ouvirmos alguma coisa que nos ajuda. Mas vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Vamos dando continuidade sobre ano de reconquistas e também revendo sobre cuidados para não perder as promessas, porque temos promessas e são pelas suas promessas. Antes desse texto, vamos para outro texto, 2 Pedro 1:4, diz assim: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, põe o 3 junto, que Pedro diz assim: pelo seu divino, visto como pelo seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, ou por um conhecimento completo, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, e pelas quais, pelo conhecimento e pela sua glória e virtude, Ele nos deu as suas promessas, que são grandíssimas e preciosas. E é através dessas promessas, da grandiosidade dessas promessas, das preciosidades dessas promessas, é que nós vamos nos tornando participante. Quando a pessoa descobre a preciosidade da palavra, a grandiosidade das coisas de Deus, dos princípios, dos padrões, dos ensinos,
a gente vai sendo atraído, e pela inteligência, pelo conhecimento e pelo senso que cada um tem de fazer as suas escolhas, vai então se ocupando. E à medida que vai se ocupando com as coisas de Deus, vai desocupando as coisas do diabo. Porque tudo é com alguém você está ocupado. Ou com as coisas de Deus, ou com as coisas do diabo. Amém? Não fique agora achando que não é. E as nossas ocupações vão vai automatizando comportamento, o senso de valores, ou perda de senso de valor. De acordo com quem você anda, vai se tornando parecido. Então aqui está essa verdade aí, que precisamos levar a sério. E nós temos as duas naturezas. A natureza adâmica, a natureza do primeiro Adão, que é a biológica, hereditária, familiar, e temos a natureza de Cristo, que através da salvação, no momento em que fomos salvos, o Espírito Santo também entrou no coração, e aí então ressuscitou o Espírito, mas estão os dois no mesmo tabernáculo morando. Os dois Adões moram na mesma casa, chamado mesmo corpo. Amém? As duas naturezas estão dentro do mesmo corpo. E é com quem nós nos relacionamos é que vamos construindo a influência desse ou daquele. Vamos nos automatizando com a influência desse ou daquele. Amém? Que Deus continue tendo de nós. E Ele tem. Agora vamos para Hebreus 4:11. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui o autor da carta fala sobre o que repousa sobre o cristão. Repousa sobre mim e sobre você a obra perfeita de Cristo. Repousa. Mas se você não se relacionar e exercitar com esse relacionamento com Cristo, as coisas de Cristo, a visão de reino, o que é próprio da natureza divina, vai apagando, vai enfraquecendo e vai morrendo. E aí, automaticamente, o espaço não fica vazio. Aí nasce outra coisa. A nossa vida é como a lavoura. E a Bíblia fala isso, Paulo ensina sobre isso. O que é plantado em nós, germina. Então tudo é resultado de semeaduras. O nosso tempo também tem peso de semente. De acordo com o que se usa, se tem resultados. E o verso 12, o que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Custou na minha vida para que eu entendesse o poder que está na palavra.
o poder que é a palavra. A palavra é poder. E eu consegui dar uma melhor atenção e ter um melhor entendimento quando fui descobrindo do poder da língua. Poder que há na língua, poder de vida e poder de morte. Se a pessoa usa a sua língua para coisas negativas, os resultados tudo se tornam negativos. O ambiente, por exemplo, uma língua murmuradora, uma pessoa murmuradora, contamina o ambiente, transforma o ambiente pesado. Transforma aquele ambiente, além de pesado, improdutivo. Eu, antes de ser pastor, eu fui empresário. E antes de ser empresário, eu fui empregado. Eu conheço toda essa área por área. Quando eu era empregado, que eu estava com alguma coisa atravessada, o meu rendimento era péssimo. E justamente eu trabalhava numa empresa que tinha prêmio por produção. A minha produção baixava, por problemas interiores. E nada melhor do que examinar resultados. E ali eu aprendi, Deus permitiu isso para mim, de eu aprender a ver os resultados da minha vida. Que se eu não estava bem psicologicamente, nem o meu trabalho material era produtivo. Produzia o normal, o que devia. Eu aprendi a olhar em mim, ou ver os meus resultados. E depois, aliás, quando a gente aprende a se autodominar, se autoconhecer, Deus oportuniza para você ter uma gestão melhor. Porque se a pessoa não se domina, vai dominar o quê? Pensa que domina, mas fala uma coisa e o comportamento indica outra, mostra outra coisa. Então, meus queridos, eu descobri para a minha vida o poder da palavra. E diz o texto que ela é viva. E tudo que tem vida, desenvolve, amplia espaço. Tudo que tem vida se multiplica. Por que não repensar sobre a palavra de Deus e começar a exercitá-la mais? Não foi fácil. Eu tinha um comportamento tão negativo que hoje eu tenho um problema, porque tive que fazer uma mudança bem radical. Quando eu via uma pessoa pela primeira vez, me dava o nome dela, eu, para não esquecer o nome dela, eu associava aquele nome a uma coisa muito feia. A minha mente era treinada para o negativo. E hoje, apesar de conversar com as pessoas, atender no gabinete, eu tenho dificuldade de gravar, porque eu cortei aquele método que eu tinha de decoração, de decorar nome, associando ao primeiro aspecto que eu via. E o meu interior não era bom, via coisa ruim. Eu associava o nome das pessoas a um apelido, que hoje é proibido. 30, 40 anos atrás, não era proibido.
A palavra bullying nem existia, talvez só nos dicionários. Hoje é na lei, hoje é na educação, hoje é um motivo de processos. Amém? Então, como está o nosso interior, os nossos olhos veem. E quando me converti, mudei isso aí. Às vezes, eu lembro pessoas lá de 40 anos atrás, e não esqueci o nome. Por quê? Porque ainda aquelas pessoas ainda tinham os apelidos. Hoje está mais difícil. Então, a palavra de Deus é viva. Então, por que não exercitar a palavra se ela tem vida? Bom, se a palavra positiva, se a palavra de Deus, se os padrões de Deus, se as instruções de Deus têm vida, por que não praticar isso que resulta em vida eterna? Toda palavra tem vida. Nenhuma palavra é morta. Ah, disse tal coisa, morreu. Não, você disse uma coisa, uma besteira, aquela besteira não morreu. Ela vai reproduzir o quê? Besteira. Você disse palavras malignas, aquela palavra não morreu. Ela vai reproduzir o quê? Malignidades. E quando nós começamos a trabalhar, descobrir as maldições, mas se a maldição funciona através de palavras, a bênção tem que funcionar através de palavras. E mudei a minha linguagem. Por que muita gente não consegue estar de bem? Que aonde ela vai, até o ambiente fica pesado. No grupo que ela se integra para trabalhar, o grupo já começa a andar mais devagar. Eu leio muito esses comportamentos. Eu leio muitos os semblantes quando me ouvem. E aí eu uso a linguagem assim, justamente porque eu não prego para as paredes, eu prego para pessoas e para os problemas que as pessoas carregam consigo. Mas não é contra você, é contra a cultura que está em você. O ser humano, não importa em que estado esteja, ele é o produto que Deus mais ama. Deus ama o pecador. Ele, porém, odeia o pecado. Ele ama a sua vida, porém odeia seus comportamentos às vezes. Amém? Porque muitas vezes você discute com Deus. Está ouvindo a pregação, não concordo. Eu não quero ouvir esse homem. Não, você não está me ouvindo, está ouvindo Deus. Está ouvindo a palavra de Deus. Eu vim aqui para buscar uma bênção, não para ouvir essas coisas. Tem pessoas assim? Será que tem? Será que falei abobrinha? Não, tem pessoas aqui. Assim, exatamente, agora. E por que a palavra vem nesse nível? É porque Deus lhe ama. E por que Ele lhe contraria? Porque você não está certo. Amém? Você se deixou construir por influências erradas. E influências vêm da onde? De tete a tete,
do que você ouve, com quem você anda, aonde você vai, o ambiente que você está, o tipo de conversa que você ouve, o tipo de programa, o tipo de críticos que você assiste. Nós oramos essa oração pelas autoridades, que é uma oração completa, que oramos quando falamos na mídia, que os verdadeiros valores se evidenciem, e precisamos intensificar essa oração, porque a mídia tem dono. A maior parte da mídia está corrompida pelo comunismo, e o comunismo tem como propósito destruir a fé, a família e os valores morais. Amém? Para depois, e destruindo isso aí, tira a estrutura que atinge em cheio a economia. E ainda depois, procuram os culpados. Mas vamos ver o que a palavra diz, que ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão de alma e espírito. Por que muitas vezes eu critico o sistema religioso com esses moveres, 80% dos moveres que tem nas igrejas por aí, não é nada espírito, chama-se poder latente de alma. E a palavra, ela é apta, ela penetra até dividir alma e espírito. O que é espírito encontra-se base na palavra, o que é alma não tem base na palavra. O que é espírito vai de geração para geração, o que é alma são coisas momentâneas, são como que um modismo que vem e passa. Então a palavra nos habilita a discernir se é alma ou espírito, se é o poder latente da alma ou se é o Espírito de Deus operando. A palavra é apta para também penetrar até nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que eu já falei, já cortou e confrontou muitos pensamentos e muitas intenções aqui. Mas vamos adiante, olha o que a palavra ainda é poderosa, verso 13. Diante da palavra, onde a palavra é ministrada pelo Espírito de Deus, não há criatura alguma encoberta. Digo para todos aqui, ninguém sairá esta manhã sem ser confrontado pela palavra. E eu não sei da vida de... Amém? Não sei das suas ideologias, não sei dos seus relacionamentos, mas só sei que eu tenho que pregar aquilo que o Espírito me traz como revelação e aplicação prática, porque a palavra é viva, e eu revelar ela, eu trazer ela para hoje. As coisas reveladas é para serem praticadas, é para serem
usada como espelho para ajuste. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ninguém aqui, quero dizer para todos, nenhum dos que estão aqui, dos que me assistem onde estão, estejam fora do olhar de Deus, ou fora do alcance do olhar de Deus. Deus é onipresente. Em nenhuma situação que cada um esteja vivendo, esteja alheia ao conhecimento de Deus, porque Deus é onisciente. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão claras, nuas e patentes. Aos olhos de quem mesmo? Aqui que chama-nos a responsabilidade. Eu estou diante de Deus e para Ele eu terei que um dia prestar contas. Amém? Amém, amados? E por isso que a vida do ser humano se credibiliza diante de Deus, não é quando ele está dentro da igreja, é quando ele está lá fora sendo provado. É quando ele está lá fora sendo tentado. É lá fora que é a nossa prova, que nos aprova para sermos herdeiros das promessas. Amém. E o que diz aí, no verso 14? Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então a nossa confissão, o nosso compromisso, a nossa confissão de fé em Jesus, não deve ser negociada. A nossa fé em Jesus não pode e não deve ser negociada. É para retermos firme a nossa confissão. E o que mais que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes, eu já passei por isso. Enquanto eu não tinha um entendimento mais melhorado, quando eu era tentado, eu achava que, hoje eu fui muito tentado, eu não posso me dedicar, eu não posso orar, eu não posso falar com Deus, eu não posso ler a Bíblia, porque hoje eu fui muito tentado. Agora eu pergunto, que tipo de tentação que você passou que Jesus não tenha passado? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece, que nos conhece, que sabe como é que é a situação, o dia a dia, e que diz aqui, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Mas chega um momento que as pessoas, na hora da tentação, acham que Deus não está. Deus está. Só que escolha e decisão são pessoais. Deus não decide por ninguém. Então, na hora da tentação, você quer ceder ou quer interromper? É você que escolhe. Amém?
Isso poderia trazer lições e aplicações práticas nas 3 áreas. Tem pessoas que são tentadas o dinheiro, que não pode sair com dinheiro. Se sai com dinheiro, volta sem. Ele faz cócega, enquanto não gastar tudo, não fica bisbilhotando o que vai comprar. E não são pessoas que têm dinheiro sobrando. Tem pessoas, tem homens que não podem ver mulher. Tem mulheres que não podem ver uma bolsa. Mesmo não tendo crédito, mas está com uma amiga, pede o cartão emprestado para comprar uma bolsa. Assim, cada um é provado. Mas querido, querida, como é que eu comecei a pregação esta manhã? Nós temos que aprender a nos conhecer. Qual é o seu lado fraco? Eu não posso ver tal coisa. Então evite de ir aonde tem tal coisa. Ou fortaleça-se, melhore a sua imunidade espiritual contra tal coisa. Fortaleça o seu espírito, para que a sua alma não lhe domine, para que seus desejos não falem mais alto que o seu entendimento. A palavra nos oferece todos esses recursos para o nosso crescimento. Então nós temos um sumo sacerdote que provou o que é ser humano, que enfrentou tentações, que, olha aqui, 40 dias sem comer. E o diabo vem com a proposta de uma refeição boa. Pão do milagre. E Jesus fez muitos milagres transformando o pão. E o diabo propôs ele fazer um milagre para matar a fome dele. Está vendo? Jesus veio para que o povo cresce nele. O diabo ofereceu uma apresentação espiritualista. Qual? Suba no pináculo do templo e te jogue para baixo na presença de todos. Eles vão ver que você é divino, porque os anjos vão ser o teu paraquedas. Jesus aceitou essas apresentações de poder e de sobrenaturais? Não. Jesus veio para ser rei, e o diabo propôs dar para ele os reinos do mundo, simplesmente, se Jesus adorasse o diabo. Amém? E aí? Se coloque no lugar. O que diz o texto aqui? Que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que é como nós. Jesus foi como nós, provado em tudo. Agora eu pergunto, quem está em melhores condições? Jesus naqueles dias ou nós hoje? Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Hoje nós temos um inimigo que foi vencido por Jesus. Jesus foi tentado antes do diabo ser vencido. Como prova, até a morte de Jesus, o diabo mantinha em prisões todos que morriam. E quando Jesus morreu,
desceu às partes mais profundas, pôs em liberdade os cativos. A morte de Jesus foi a derrota do diabo, a ressurreição de Jesus foi a derrota do diabo. O diabo hoje é um inimigo, Quando Jesus foi tentado por ele era um inimigo vencido? Não. Ele mantinha a humanidade em trevas. A humanidade estava sentado à beira da morte, sentado em trevas à beira da morte. E Jesus veio, e com a morte de Jesus, o que Jesus tirou das mãos do diabo? As chaves da morte e do inferno. O diabo não tem poder para levar para o inferno. O inferno que as pessoas irão por escolha própria. Amém? O diabo não tem mais poder sobre a morte, não tem a chave da morte nem do inferno. Ele foi despejado e nem tem mais a chave de sua casa. Amém? Então, meu querido, minha querida, eu fico num desgaste às vezes. Deus propondo bênção, Deus propondo o cumprimento das promessas, Deus propondo o caminhar com o povo. Olha aqui, queridos, olha como Deus age. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus abandonou aquele povo no deserto um dia sequer? Não. Eles deixarem no calor do deserto sem ele estar com a nuvem lá? Mesmo o povo em desobediência? Quando Deus promete, Deus deixou o povo ter sede? Não. Amém? Mas mesmo assim, aquela geração que era escrava, não quis se desconstruir e se reconstruir. Por quê? Porque já tinham automatizado a linguagem, a maneira de ver a vida. Porque lá, como escravo, apenas lutavam para não morrer. E Deus tirou aquele povo não para não morrer, mas para realizar os sonhos daquele povo. É de levar de volta para a terra prometida. E quem é que sonhou com a terra prometida? Uma nova geração que saiu com menos de 20 anos lá do Egito, e os que nasceram em pleno deserto. Esses então começaram a dar valor ao que Moisés ensinava, ao que a palavra ensinava. Começaram a dar valor ao que é ser bênção, e começaram a levar a sério para não caírem em maldições. Pelo menos aquele povo, aquela geração, desfrutou de muita bênção quando entrou na terra prometida. Mas depois de estarem na terra prometida, o desleixo, a acomodação, foram se descompromissando, se desleixando, não levando a sério. Primeira coisa que eles deixaram de fazer é o social, respeitando o ano sabático. O ano sabático era o 7º ano, o que a terra produzia era para as viúvas, para os órfãos e para os pobres e os estrangeiros. Mas a avareza de querer tudo só para si, não respeitavam e não davam o descanso à terra, para que enquanto a terra descansasse, supria as necessidades dos necessitados. E o povo desrespeitou esta instrução divina por 490 anos. E Deus retira então aquele povo e deixou o povo 70 anos fora. Agora não foram levados ao Egito como escravo, foram levados para a Babilônia. Amém? Amém, amados? Então sempre quando há desobediência, a vida vai perdendo a estrutura,
o seu espaço de vida e de relacionamento e de mercado e de buscas de soluções vão se reduzindo também. Mas o que diz o próximo versículo? Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Não importa se você tem perdido e caído em todas as tentações que têm acontecido, você chegou aqui. Chegue mais próximo, chegue-se confiadamente ao trono da graça de Deus, recorra, suplique, busque, aproveite as misericórdias do Senhor. Elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã, porque se você recorrer às misericórdias, você vai achar graça, você vai achar e vai encontrar o favor divino, você será socorrido no momento oportuno que vem a tentação. O diabo não vai concluir. O diabo é um inimigo vencido. Mas eu quero dizer para todos aqui, se você não vive em Cristo, quero dizer também, que o homem natural não vence o diabo, mesmo o diabo sendo o inimigo vencido. Mas todo aquele que está em Cristo, a Bíblia garante, ele será mais que vencedor. Amém? Aquele que está em Cristo, sempre será mais que vencedor. Então Deus propõe, Deus oportuniza, e quero dizer também, toda a liberdade que a graça nos dá, ela também implica em responsabilidade, porque Deus nos dá tudo como semente. E se você não quer que as coisas de Deus morram em sua vida, ou diminuam e vão se tornando escassa até desaparecerem, não viva para você, porque quem vive para si é como aquele que ganha a semente, em vez de plantar, ele come a semente. Nem a graça de Deus, que é de graça, a Bíblia ensina que não é para nós tornar vã, que tudo que recebemos de graça, também de graça devemos dar. Nós fomos reconciliados pela graça, esse favor divino, e Deus nos agraciou, nos dando o ministério da reconciliação. Amém? Deus derrubou aquela barreira, através de Cristo, aquela barreira de separação que havia entre o pecador e Deus. Deus derrubou. Mas aquele que agora tem acesso a Deus, tem que também informar aquele que está separado de Deus, que tem solução, que tem reconciliação, que tem perdão, que tem restauração, que tem recomeço. Amém? É dessa maneira. Então acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Amém. Então, queridos, toda liberdade implica em responsabilidade, mas o ser humano é um ser insatisfeito, insaciável, é um ser que não se contenta, que o bom está mal, melhorou, como é que está a vida? Está bem, dentro de poucos dias o bom já não serve. Aquilo que era um sonho, um propósito, um sonho de consumo, ou um alvo a ser atingido, uma solução a ser conquistada, conquistou, já não serve mais.
O ser humano é um ser insatisfeito. Observe aqui, como desde o começo, em Gênesis 2:15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Aqui Deus criou um referencial de obediência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus apenas reservou uma árvore para provar a obediência, para provar. As pessoas têm sido libertas, têm sido resgatadas, ressuscitadas com Cristo, e hoje são livres, mas muitos não estão dando peso ou responsabilidade à liberdade que têm. Quero dizer a todos, toda liberdade implica em responsabilidade. Deus colocou no jardim e deu liberdade. Olha, vocês podem comer de todas as árvores, porém, essa vocês não toquem, não comam. O ser humano parece que quer aquilo que não deve, deseja aquilo que não está liberado, não valoriza o que tem, e por isso que a gratidão nos ensina a valorizarmos o que temos, a valorizarmos o que recebemos. Olha o que diz em Deuteronômio 11:26. Vede, que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. A maldição, 28, porém a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Amém. Agora vamos lá, queridos. Uma coisa tão óbvia, tão simples, mas olha como o diabo cega, como o diabo contamina. Deixa eu contar primeiro uma historinha de criança. Tinha um animal que não queria mais pastar a grama, porque estava seca. E aí um matuto experiente disse para o dono do cavalo: ó, rapaz, quer resolver o problema do teu cavalo? Bota um Ray-Ban verde nele, que ele vai ver a grama verde e vai comer. Um Ray-Ban num cavalo. Dito e feito. Eu lembro que eu fiz parte de uma igreja muito conservadora. Isso faz mais ou menos já 52 anos, 51 anos faz isso. E comprei um Ray-Ban, eu era jovem, né? E aquele irmão santarrão, não, isso é vaidade. Ray-Ban é vaidade. Pois é, a vaidade ensina-se a comer coisa seca. Botaram o Ray-Ban no cavalo, e ele comia pasto seco como se fosse verde. Deu para entender?
A vaidade ensina a comer coisa que não presta. A vaidade ensina a pessoa a absorver coisa que não é mais boa, que não tem valor. O que um pasto seco serve de alimento? O que a vaidade constrói sua vida, meu irmão e minha irmã? O máximo que ela dá é uma satisfação de ego momentâneo. Quantos querem a bênção? Quantos querem a maldição? Ninguém quer a maldição, né? É tão simples. Se você quer a bênção, está tão simples. Põe em prática a palavra. Se você não quer maldição, não desobedeça a palavra. A vida se define em obediência e desobediência. A obediência leva à prosperidade, à riqueza, ao crescimento, a melhores resultados. A desobediência leva a perdas. Não tem oração por bênção, e não tem oração para quebra de maldição. Eu oro quebrando as maldições depois do seu arrependimento de desobediência. A minha vida, o que define ela, está em duas palavras: obediência e desobediência. A sua vida, o que define ela, está em duas palavras: obediência ou desobediência. Oração não define. Oração é relacionamento. Relacionamento com Deus sem obediência se torna um problema. Como eu me sinto desconfortável às vezes de pessoas que vivem na desobediência, vêm querer puxar o meu saco. Isso é pior que uma febre, é um mormaço, é um desconforto. Amém, amém. A vida se define. O plano dela já foi construído. O caminho da bênção já foi construído. Não adianta, não precisa querer inventar a roda já foi construída. Amém? Não fique correndo atrás disso, atrás daquilo, de milagre, de guru, disso ou daquilo, de novidade, de modismo. Não! Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, essa palavra guardar significa obedecer, todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, enquanto Israel obedeceu. Israel foi exaltado, se tornou uma grande e poderosa nação, um reino fortificado. Davi foi o maior rei em conquistas, em batalhas. Enquanto Israel guardou a palavra, Deus o elevou, Deus o exaltou sobre todas as nações. Enquanto cada família guardar a palavra, Deus exalta aquela família sobre as outras famílias.
Enquanto o indivíduo guarda a palavra, Deus faz a diferença na vida daquele indivíduo diante dos outros indivíduos. A vida se resume em obediência que gera bênção ou desobediência que gera maldição. Amém? Como é que eu vou mudar, transformar a minha vida cheia de maldição em bênção? Tudo uma mudança. Cada um carrega as duas sementes. Cada um carrega dentro de si as duas naturezas. Amém? É a disposição de quem você escolhe para se relacionar. Você quer se relacionar com as coisas de Deus ou com as coisas corrompidas? Está em quem você ouve. Valorize a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. E voltando para não esquecer, a nossa vida é resultado, é a média dos 5 relacionamentos. Eu pergunto, dentro dos 5 relacionamentos, Jesus é um deles? Ou não? Se Jesus não faz parte de seu relacionamento, até um inimigo vencido lhe vence. Amém? Até o inimigo vencido lhe vence. E lá no capítulo, o mesmo capítulo, versículo 15, diz assim: se porém não ouvires, tem pessoas que não querem me ouvir. Eu só no olhar o auditório vejo que está me ouvindo e que não está. Eu não estou falando de mim, por mim, não. Se eu estivesse criando seguidores para mim, eu estaria agradando esse auditório, elogiando, dando o meu, que não tenho, né? Eu ia criar meu Face, né? Criar minhas redes, tá? E dando aí para você depois lá no tete a tete. Eu sou pastor, não sou impostor e nem lobo. Amém? Se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em guardar, em obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Observe, querido ou querida, não importa como você chegou aí com uma, como é que se diz, uma gama de maldições, um currículo de maldições assim, ó, repleto. Mas se você, o que ouviu hoje, essas maldições vão deixar de lhe seguir a partir de hoje. Se hoje você se posicionar, eu não vou mais viver em desobediência à palavra, eu a partir de hoje vou viver em obediência à palavra, hoje o Senhor então vai mudar esse quadro, a bênção a partir de hoje vai lhe seguir. Mas quando a pessoa escolhe desobedecer, rejeitar a palavra, não querer a palavra, a partir da escolha que a pessoa faz, a bênção então começa a seguir. E você leia em casa os versículos seguintes, é muito sério, as consequências na vida de quem conscientemente escolhe não obedecer a palavra. Amém? Amém? Porque toda obediência gera bênção, toda desobediência, aquela mesma palavra gera maldição. Amém? Ficamos em pé.
São as escolhas que determinam. Eu já, muitas e muitas vezes, tive que parar e rever. Porque se a pessoa só faz o que gosta, quando vê, está apenas fazendo a vontade de seu ego, de sua alma. Nós temos que entender, assim como nós ensinamos as crianças, os filhos, o que é sadio, o que é importante, o que é necessário, o que é dever, Deus também nos trata como filhos e nos ensina o que é importante, o que é dever e o que é necessário levar para dar sustentabilidade à vida. A maioria dos crentes estão que nem as crianças de hoje. Os pais não têm mais domínio nem no cardápio deles. Que a mamãe, na hora da refeição, meu filhinho, o que você quer comer? Ah, se tem lá o negrinho, eu quero o negrinho. Não dá para falar também, porque é perigoso. É racismo. Aí chega na hora do culto, meu filho, você quer ir na igreja comigo? Vamos junto? Não, eu vou ficar. Assim como estão muitas crianças de muitos aí, tem muito crente ainda como criança assim. Só faz o que sente e o que gosta. Vamos fazer o seguinte, fazer uma pergunta antes de orar. O que é mais importante? Viver nesse mundo ou se prepararmos para a vida eterna? Vamos lá? Quem prefere que viver nesse mundo é bem melhor que se preparar para a vida eterna? Levante a mão. Quem acha que se preparar para a vida eterna vale a pena? E agora eu lhe pergunto, você está se preparando? Porque quem só faz o que gosta não está se preparando. Quem só vem quando sente vontade não está se preparando. Quem só pratica o que não exige nenhum sacrifício, não está se preparando. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas instruções da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que têm se renovado sobre nós nesta manhã. Obrigado pelo Teu Espírito que sonda os corações e também conhece a mente e os pensamentos e também as intenções de cada um. Obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz e poderosa e diante de Ti todas as coisas são claras, nuas e patentes, e também a Tua palavra coloca a luz no nosso caminho e traz a nossa consciência que nós é que escolhemos e nós é que nos tornamos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O Senhor nos propõe sempre o bem e a bênção e as promessas. Ajuda, Pai, a sempre termos essa coragem e disposição de alma e de espírito para sempre fazer a boa escolha e também desenvolvermos o nosso relacionamento contigo. Eu quero abençoar a todos e em nome de Jesus pedir, Pai, que a Tua palavra não seja vã na vida de todos aqueles que ouviram ela, em nome de Jesus. Amém.